Você realmente entende o que a Bíblia diz sobre o divórcio? Você sabe que a decisão de hoje pode impactar sua eternidade. E se a verdade que você busca estiver escondida em passagens que poucos ousam pregar hoje, o Espírito Santo abrirá seus olhos para uma revelação que pode salvar seu casamento e sua alma. Neste vídeo, vamos desvendar as Escrituras, expor os enganos e revelar o plano divino para o casamento, trazendo luz e esperança mesmo nas situações mais difíceis. Prepare-se para ouvir verdades que a maioria prefere ignorar, mas que são essenciais para a sua caminhada com Deus. Seja você casado, divorciado ou simplesmente confuso, esta mensagem é para você. Não ignore o chamado do Espírito neste momento. Vamos revelar 7 pontos cruciais que transformarão sua visão sobre o matrimônio. Fique comigo, pois a revelação que você busca começa agora. Amado irmão, amada irmã, chegamos ao ponto onde a verdade se torna ação. Você já entendeu o que a Bíblia realmente diz sobre o divórcio. Agora, é hora de ativar o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. O primeiro chamado é para uma declaração profética. Eu peço a você, não apenas para engajar, mas para selar um pacto espiritual e ativar algo no reino invisível. Nos comentários abaixo, eu quero que você escreva esta frase: com toda a fé e autoridade que o Senhor te deu, meu casamento é inquebrável em Cristo, e meu lar é um altar de adoração que o inimigo não tocará. O divórcio faz o altar de Deus chorar. Repito, o divórcio faz o altar de Deus chorar. E sim, o divórcio faz o altar de Deus chorar. Deus odeia o divórcio. Esta não é uma frase de efeito, mas uma declaração divina em Malaquias 2, versículos 13 a 16. O profeta descreve um cenário onde os sacrifícios do povo não são aceitos. Por quê? Porque eles estavam agindo traiçoeiramente contra suas esposas, as companheiras de sua aliança. O Senhor pergunta: por que não os aceito? E a resposta é clara: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus está ali vendo. Ele não ignora o que acontece dentro de 4 paredes. Ele é o fiador, o guardião da aliança matrimonial. Quando uma aliança é quebrada, ele se entristece. Pense comigo. O casamento é um reflexo da união de Cristo com a igreja, sua noiva. É uma imagem terrena de uma realidade celestial. Quando o divórcio acontece, essa imagem é distorcida, o testemunho é manchado. É como se estivéssemos dizendo ao mundo que a fidelidade de Cristo para com a igreja pode ser quebrada, o que é uma blasfêmia. Eu presenciei essa realidade espiritual em primeira mão. Anos atrás, em um período de profunda oração e jejum, busquei ao Senhor sobre a dor que via em tantos casamentos. Lembro-me de uma noite enquanto intercedia por uma família à beira do divórcio, senti uma angústia espiritual tão profunda que me fez chorar incontrolavelmente. Ao declarar isso, você está não apenas expressando um desejo, mas ativando uma verdade divina sobre sua vida matrimonial. É uma obediência que ressoa nos céus, uma semente de fé que germinará e frutificará. Declare, com ousadia, e veja o Senhor confirmando a sua palavra. Em seguida, quero que você clique no botão de curtir. Não é apenas um like, é uma missão divina. Cada vez que você curte este vídeo, você está empurrando esta palavra salvadora para mais alguém. Pense nisso. Pode ser que alguém esteja neste exato momento à beira de desistir, prestes a assinar os papéis do divórcio, com o coração em pedaços e a esperança se esvaindo. O seu curtir pode ser a mão de Deus estendida para essa pessoa, o farol que a guiará de volta ao caminho da restauração. É uma responsabilidade espiritual, um ato de amor ao próximo que transcende a tela. Sua ação simples pode salvar um casamento, pode restaurar uma família, pode mudar uma eternidade. E por fim, se você ainda não faz parte desta comunidade, eu te convoco a se inscrever no canal. Este lugar não é apenas uma fonte de conteúdo, é um altar onde guerreiros se alimentam espiritualmente, onde a chama da fé é avivada e onde a verdade de Deus é pregada sem concessões. Ao se inscrever, você se conecta a uma comunidade de fogo, de homens e mulheres que buscam a santidade,
que anseiam por mais de Deus, e que estão dispostos a lutar pela sua família e pelo seu propósito divino. Não era minha dor, era a dor de Deus. Era como se o próprio céu estivesse em luto. Naquele momento o Espírito Santo me revelou com clareza a visão de um altar, não um altar de pedra, mas um altar espiritual, banhado em lágrimas. Eram as lágrimas de Deus, lamentando a quebra das alianças, a desonra do seu nome, a profanação do que ele santificou. Esta não é uma revelação para gerar condenação, mas para despertar, para que você compreenda a seriedade de cada passo, de cada palavra dentro do seu casamento. As consequências espirituais do divórcio são profundas e duradouras, não apenas para os cônjuges, mas para os filhos, para as gerações futuras e para a própria igreja. O divórcio abre portas espirituais para o inimigo. Onde há quebra de aliança, há brecha. A unidade é um escudo. Quando essa unidade é fragmentada, a família se torna vulnerável a ataques espirituais, a divisões mais profundas, a um espírito de contenda que pode perdurar por gerações. Vemos isso na Bíblia, a infidelidade de Israel para com Deus, descrita como um divórcio espiritual, trouxe cativeiro, dor e sofrimento para o povo. Deus não abandonou seu povo, mas as consequências de suas escolhas foram devastadoras. Pense nos filhos, eles são as testemunhas silenciosas do altar choroso. A quebra da aliança dos pais muitas vezes se traduz em feridas emocionais e espirituais que se arrastam pela vida. Medos, inseguranças, dificuldades em estabelecer relacionamentos saudáveis, um ciclo de quebra de alianças que pode ser transmitido. Não seja apenas um espectador, seja um participante ativo neste exército do Senhor. Fique comigo até o fim, porque o ponto 6 sobre o recasamento é um dos mais complexos e mal compreendidos de toda a Bíblia. Ele tem o poder de transformar radicalmente sua perspectiva e te dar clareza sobre fenômenos que você talvez já tenha experimentado, mas nunca compreendeu biblicamente. Muitas decisões erradas são tomadas por falta de entendimento neste ponto crucial. Eu vou te guiar por ele com a sabedoria das Escrituras. E tem mais. Eu reservei 2 bônus secretos, marcas tão poderosas que só quem perseverar até o último minuto as descobrirá. Estes bônus não são meros extras, são chaves que selarão todo o conhecimento que você adquiriu hoje, ativando uma nova dimensão de proteção e restauração para sua vida e seu casamento. Pense neles como recompensas celestiais, para aqueles que buscam a verdade com um coração sedento. Você está pronto para receber esta revelação completa? Para desvendar os mistérios que o Espírito Santo tem para sua vida conjugal? Então prepare-se, porque a jornada continua. Continuando nossa jornada por esta verdade profunda, vamos agora mergulhar em nuances que desafiam muitas das nossas concepções pré-concebidas. Você realmente entende o que a Bíblia diz sobre o divórcio? Você sabe que a decisão de hoje pode impactar sua eternidade? E se a verdade que você busca estiver escondida em passagens que poucos ousam pregar? Hoje o Espírito Santo abrirá seus olhos para uma revelação que pode salvar seu casamento e sua alma. O divórcio não é um ato isolado, ele ecoa. Ele é uma pedra jogada em um lago, e as ondas se espalham, atingindo a todos ao redor, muitas vezes sem que percebam a origem da perturbação. Não subestime o poder de uma aliança. E não subestime o custo espiritual de quebrá-la. A verdade é que o divórcio não apenas separa 2 pessoas, ele rasga um pacto divino, ele ofende a santidade de Deus, e ele deixa uma marca espiritual que requer cura e redenção. É por isso que este ponto é tão crucial, para que você entenda que não se trata apenas de leis humanas, mas de princípios eternos. Mas mesmo diante de uma verdade tão séria, há esperança. Deus não nos deixa sem saída. Ele é o Deus da restauração, o Deus que pode curar até as feridas mais profundas. Compreender a seriedade do divórcio é o primeiro passo para valorizar e lutar pelo seu casamento, ou para buscar a cura e o perdão, se você já passou por essa dor. E é com essa perspectiva de esperança que avançamos para o ponto 6. Recasamento, sim ou não? A caminhada de arrependimento e graça. Aqui, a complexidade se aprofunda,
e a necessidade de discernimento espiritual se torna ainda mais vital. Porque se o altar chora pelo divórcio, como Deus vê o recasamento? É uma pergunta que muitos se fazem e a resposta exige uma análise cuidadosa das Escrituras. Este ponto nos levará a explorar as nuances da graça de Deus, a entender que, mesmo diante do fracasso humano, a misericórdia divina pode abrir novos caminhos. Neste vídeo, vamos desvendar as Escrituras, expor os enganos e revelar o plano divino para o casamento, trazendo luz e esperança mesmo nas situações mais difíceis. Prepare-se para ouvir verdades que a maioria prefere ignorar, mas que são essenciais para a sua caminhada com Deus. Seja você casado, divorciado ou simplesmente confuso, esta mensagem é para você. Não ignore o chamado do Espírito neste momento. Vivemos em um tempo onde as águas da verdade bíblica se turvam com a lama da conveniência e da modernidade. Muitos pastores, em um esforço equivocado para serem relevantes, diluíram o Evangelho, trocando a rocha da palavra por areias movediças de filosofias humanas. O casamento, que Deus instituiu como a primeira e mais sagrada das alianças terrenas, foi reduzido a um contrato descartável, uma união que pode ser desfeita por qualquer capricho ou dificuldade. A Igreja, que deveria ser o farol da verdade, muitas vezes se tornou um espelho da sociedade secular, normalizando o que Deus chama de abominação. É um diagnóstico sombrio, eu sei, mas é a realidade. Há uma dissonância gritante entre o que se prega nos púlpitos e o que a Bíblia ensina. Aparências superficiais de felicidade e sucesso escondem corações partidos e lares em ruínas, enquanto a verdade que poderia curar é silenciada. A geração atual, sedenta por uma graça barata que não exige arrependimento, abraçou uma versão distorcida do amor de Deus, que ignora sua santidade e justiça. Eles normalizaram o divórcio, transformando-o em uma solução para problemas, sem jamais confrontar a raiz espiritual da crise conjugal. Mas esses caminhos não são atalhos, são trilhas de arrependimento genuíno e de busca pela vontade de Deus em cada detalhe. Fica comigo até o fim, porque o que vamos desvendar agora é uma camada de revelação que poucos pregam, mas que é vital para a sua paz e para a sua caminhada com Deus. E, após este ponto, teremos as chaves para a restauração divina e os bônus secretos que prometi. Prepare-se para uma luz que pode transformar seu entendimento e sua vida. Meus irmãos e irmãs, guerreiros da fé, vocês que perseveraram até este ponto, saibam que sua fidelidade será ricamente recompensada. As promessas feitas no início deste vídeo não foram vazias, e agora, neste momento de revelação profunda, elas se cumprirão. Vocês não são meros espectadores, mas um remanescente, um povo sedento pela verdade que liberta e transforma. Por isso, preparem-se, porque o que está por vir é para aqueles que ousam mergulhar nas profundezas da palavra de Deus. E para selar esta jornada, tenho algo que a maioria dos casais desconhece, um segredo que pode ser a chave para blindar seu casamento. Este é o primeiro bônus exclusivo, uma revelação adicional não anunciada no título do vídeo, mas que o Espírito Santo me impeliu a compartilhar com vocês. Asterísculos 3 sinais espirituais de que seu casamento está em perigo e como revertê-los. Asterisco por. Esta verdade é pouco conhecida, raramente ensinada nos púlpitos modernos, porque exige uma sensibilidade espiritual que muitos perderam. Não se trata apenas de problemas de comunicação ou financeiro, mas de indicadores espirituais profundos, que operam nas dimensões invisíveis, mas com consequências muito reais no mundo físico. Mas hoje, o Espírito Santo está rasgando o véu. Há uma verdade que precisa ser proclamada, uma revelação que confrontará, mas também libertará. Não se trata de condenação, mas de um chamado ao arrependimento e à restauração. Deus não mudou. Seus padrões para o casamento são eternos, imutáveis. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. A palavra de Deus declara: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito,
e não sejais desleais. Sinta o peso dessas palavras. O próprio Deus de Israel, o Criador do universo, declara que aborrece o repúdio, a palavra hebraica para divórcio. Não é uma mera desaprovação, não é uma preferência, é um aborrecimento, uma aversão profunda, porque Deus aborrece o divórcio. Porque Ele encobre a violência, porque quebra uma aliança sagrada, porque parte o coração de seus filhos e desonra seu nome. Este versículo não é uma sugestão piedosa, é uma declaração divina, um mandamento. Ele nos chama a guardar nosso espírito, a sermos fiéis, a não sermos desleais. O que esse texto nos revela sobre a natureza de Deus? Ele é um Deus de alianças, um Deus que valoriza a fidelidade acima de tudo. Ele é um Deus que se importa profundamente com a dor e a violência que o divórcio causa. Ele é um Deus que nos chama à responsabilidade a manter a santidade do que Ele uniu. O primeiro sinal é * por perda da intercessão mútua por o poro. Onde está o casal que dobra os joelhos juntos, que guerreia espiritualmente um pelo outro? A Bíblia nos ensina em Tiago 5:16 da manhã: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando a oração conjunta cessa, uma barreira espiritual se levanta, e a unidade do casal é comprometida. A aplicação prática é imediata. Se você parou de orar com o seu cônjuge, retome hoje mesmo. Comece com gratidão, depois com súplicas pelas necessidades um do outro. O segundo sinal é * pois invasão de fortalezas mentais poire. Muitos casais vivem sob o jugo de pensamentos destrutivos que não são deles, mas que foram implantados pelo inimigo. Ciúmes infundados, desconfiança constante, ressentimento não perdoado. Tudo isso são fortalezas que o diabo constrói na mente. 2 Coríntios 10:4-5 nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Você já sentiu pensamentos de raiva ou desprezo pelo seu cônjuge que pareciam surgir do nada? Isso pode ser uma fortaleza. A forma de reverter é identificar esses pensamentos e, no nome de Jesus, declará-los nulos e sem efeito, substituindo-os pela verdade da palavra. O terceiro sinal é * por quebra, do altar familiar, porta. As consequências espirituais do divórcio, à luz desta passagem, são profundas e sérias. Não se trata apenas de um papel assinado em um cartório. Trata-se de uma quebra de aliança diante do altar de Deus. Contraste essa verdade inegável com o que muitos pastores modernos e a cultura secular estão ensinando. Eles dizem que o divórcio é uma saída honrosa, uma forma de buscar a felicidade individual, uma opção válida quando o amor acaba. Eles o disfarçam com termos como libertação ou recomeço, mas a palavra de Deus é clara. Essas são mentiras do inferno, disfarçadas de graça ou modernidade, que buscam destruir a família, a célula fundamental da sociedade e da igreja. Permita-me ilustrar essa verdade com um personagem bíblico conhecido, o próprio povo de Israel. Deus se casou com Israel no Monte Sinai, fazendo uma aliança eterna com eles. No entanto, repetidamente Israel adulterou, buscando outros deuses, quebrando sua aliança com o Senhor. Em Jeremias 3, versículo 8, Deus diz: e vi que por causa de todo o adultério de Israel, que havia cometido, eu a despedira, e lhe dera a carta de divórcio, todavia não se temeu a leivosa Judá, sua irmã, mas também ela foi e prostituiu-se. A história de Israel é um espelho para nós. A infidelidade espiritual e a quebra de aliança trouxeram consequências devastadoras. Deus, em sua justiça, teve que lidar com a quebra dessa aliança. Mas mesmo em meio à dor do divórcio de Israel, a misericórdia de Deus sempre buscou a restauração, o arrependimento e um novo começo. Não estou falando de um altar físico, mas do espaço espiritual, onde a presença de Deus é convidada a residir. Este altar é edificado pela adoração, pela leitura da palavra em família, pela consagração dos filhos ao Senhor.
Quando este altar é negligenciado, o casamento fica exposto. Gênesis 12:8 mostra Abraão edificando um altar ao Senhor. Esse ato não era apenas ritual, mas um marco de consagração e dependência de Deus. Você pode ter sentido uma frieza espiritual em sua casa, uma ausência daquela paz que excede todo entendimento. Isso é um forte indicador de que o altar familiar precisa ser reconstruído. Comece com pequenos atos de adoração diária, uma leitura bíblica, um momento de oração simples mas consistente. Estes são sinais que muitos sentem mas não conseguem nomear, experiências espirituais que vivem sem a chave de interpretação. Agora, você tem a linguagem e a compreensão para fenômenos que talvez tenha vivido sem entender. Este conhecimento, que durou aproximadamente 2 minutos de desenvolvimento completo, é o primeiro passo para a virada em seu casamento. Mas não pare por aqui. Se você achou este bônus impactante, prepare-se, porque o próximo é a chave mestra, o conceito de maior poder transformador de todo este vídeo. Ele é a revelação final que sela todas as anteriores, a verdade que coroará esta jornada, e desbloqueará um nível de autoridade espiritual em seu casamento que você jamais imaginou ser possível. Essa história antiga ressoa com a realidade atual de muitos casais. A infidelidade, seja ela espiritual ou física, quebra a aliança e traz consequências. Esta revelação não é para depois, não é para amanhã, é para agora. O tempo está se esgotando. Decisões erradas estão sendo tomadas neste momento. E vidas estão sendo destruídas por ignorarem a verdade de Deus sobre o casamento. Você está à beira de uma revelação que pode mudar o curso da sua vida, do seu casamento, da sua família. Prepare-se agora, pois vamos mergulhar em 7 pontos cruciais que desvendarão a verdade completa sobre o divórcio e o casamento. Estes são os fundamentos que todo cristão precisa saber. Continuando nossa jornada por esta verdade profunda, vamos mergulhar nos fundamentos que sustentam a santidade do casamento. Nosso primeiro ponto crucial é o propósito divino do casamento. Mais que amor, é aliança. O casamento não é uma invenção humana, nem um contrato social que pode ser desfeito a bel prazer. Ele é uma aliança sagrada, instituída por Deus no Éden, antes mesmo da queda. Fundamento bíblico específico. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui, vemos o projeto original do Criador. Deus não apenas uniu Adão e Eva, mas declarou um princípio espiritual profundo. Eles se tornariam uma só carne. Esta não é uma união meramente física, mas uma fusão de almas, de propósitos, de espíritos. É uma aliança que reflete a própria unidade da Trindade e a união inquebrável de Cristo com sua Igreja. Este é o segundo bônus secreto, a marca suprema, a verdade que conecta todos os pontos que discutimos sobre o propósito divino do casamento, a indissolubilidade, as exceções, as consequências e a graça restauradora. Asterisco por a oração de quebra de maldições geracionais no casamento, um poder oculto para sua família. Asterisco por a. Este conhecimento transforma a maneira como você enxerga toda a sua jornada espiritual e a de sua família. Muitas vezes, lutamos contra problemas recorrentes em nossos casamentos. Divórcios que se repetem em gerações, infidelidades que parecem ser um padrão familiar, dificuldades financeiras que assombram cada nova união. Pensamos que são apenas coincidências, ou traços de personalidade. Mas a Bíblia nos revela uma verdade mais profunda. Êxodo 34:7 diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isso não significa que Deus pune inocentes, mas que as consequências espirituais de pecados não confessados e não quebrados podem se manifestar em padrões destrutivos nas gerações seguintes. Esta é a peça que faz o quebra-cabeça completo fazer sentido. Se o casamento é uma aliança espiritual, e o divórcio uma quebra dessa aliança, então as rupturas em casamentos anteriores, seja dos seus pais, avós ou bisavós,
podem ter aberto portas para maldições geracionais que hoje afetam diretamente o seu relacionamento. Você pode estar lutando contra um espírito de divórcio que não é seu, mas que foi herdado. Você pode estar enfrentando lutas financeiras que vêm de um padrão de avareza ou má administração em sua linhagem. Quando um homem e uma mulher se casam diante de Deus, uma nova entidade espiritual é formada, um portal de bênçãos ou de maldições, dependendo da fidelidade à aliança. O inimigo de nossas almas sabe disso, e é por isso que ele ataca o casamento com tanta fúria. Ele busca destruir este reflexo divino na terra, quebrar o espelho que aponta para a glória de Deus. Imagine por um instante a cena no jardim do Éden. Adão, sozinho, buscando um auxílio idôneo, e Deus, em sua infinita sabedoria, criando Eva. Não foi um encontro casual, mas um plano meticuloso. Você consegue visualizar a pureza, a inocência, a total transparência entre eles. Não havia segredos, não havia mentiras, não havia a sombra do divórcio. Era a perfeição da aliança, onde o amor era intrínseco à própria essência da união. Essa é a imagem que Deus tem para cada casamento, uma aliança que Ele mesmo selou com seu amor. Você já parou para pensar na profundidade dessa uma só carne? Você entende que cada ataque ao seu casamento é um ataque direto a essa unidade espiritual estabelecida por Deus. Você tem guardado essa aliança com o mesmo zelo que Deus a instituiu? Ou você tem permitido que as brechas e as fissuras se abram, convidando o inimigo a entrar e semear a discórdia? Agora que entendemos o fundamento, vamos mergulhar nas nuances que Jesus nos trouxe. Nosso segundo ponto crucial é a indissolubilidade original, o que Jesus realmente disse. Jesus veio para restaurar a verdade e desmascarar as distorções que a lei e as tradições humanas haviam criado. A oração de quebra de maldições geracionais não é mágica, mas um ato de fé e autoridade espiritual, onde você se posiciona como sacerdote da sua casa e no nome de Jesus, renuncia e quebra todo pacto com o inimigo que foi feito, consciente ou inconscientemente, por seus antepassados. Você anula o direito legal que o diabo adquiriu sobre sua família através desses pecados passados. Para aplicar isso, você precisa primeiro confessar os pecados de seus antepassados, mesmo que não os conheça em detalhes, reconhecendo que o sangue de Jesus é suficiente para purificar toda iniquidade. Depois, com autoridade, você declara a quebra de toda maldição de divórcio, infidelidade, pobreza, enfermidade ou qualquer outro padrão maligno que tenha se manifestado em sua família. Você sela sua casa e seu casamento com o sangue de Jesus, e invoca as bênçãos de Deus para sua linhagem. Este bônus final, detalhado por 2 minutos completos, é o coroamento de tudo que aprendemos. Ele nos ensina que não somos vítimas indefesas de um destino, mas que temos autoridade para reescrever a história espiritual da nossa família. Ele se conecta com o propósito divino do casamento, mostrando que a santidade deve ser restaurada em todas as gerações. Ele nos dá a ferramenta para lidar com as consequências espirituais do divórcio que podem ter nos afetado. Ele é a chave para a restauração divina, não apenas para nós, mas para nossos filhos e netos. Quem chegou até este momento não é apenas um ouvinte, mas um buscador da verdade, um guerreiro que anseia pela santidade e pela plenitude que só Deus pode dar. Ele não suavizou a questão do divórcio, mas a elevou ao padrão original de Deus. Fundamento bíblico específico. Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6. Ele lhes respondeu: Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Aqui Jesus faz uma declaração inequívoca. Ele remete diretamente ao Gênesis, reafirmando que a união matrimonial é um ato divino, e o que Deus une, nenhuma autoridade humana ou desejo carnal deve separar. A frase "o que Deus uniu ninguém o separe" não é uma sugestão, mas um mandamento com peso celestial. Ela estabelece uma barreira espiritual,
contra qualquer tentativa de desmantelar a aliança. Esta verdade confronta diretamente a mentalidade moderna, que vê o casamento como um contrato revogável, uma conveniência que pode ser descartada quando as dificuldades surgem. Jesus nos chama de volta ao propósito original, à santidade e à permanência da aliança. Ele nos lembra que a dor do divórcio não é apenas humana, mas toca o coração do próprio Deus, que vê sua criação sendo desfigurada. Pense nos fariseus, com suas perguntas capciosas, tentando enredar Jesus nas minúcias da lei mosaica sobre o divórcio. Eles queriam uma validação para suas práticas convenientes, mas Jesus os levou de volta ao princípio, ao coração de Deus. Você é parte de um remanescente, de eleitos que buscam mais que religiosidade superficial. Prepare seu coração, pois o próximo passo é uma oração que selará estas verdades em sua vida e liberará um novo nível de unção sobre seu casamento e sua família. Minha amada igreja, guerreiros e guerreiras da fé, chegamos a este momento crucial, a este altar de consagração e renovação. Eu sei que esta jornada não foi fácil. Você investiu seu tempo, abriu seu coração e permitiu que a palavra de Deus penetrasse nas profundezas da sua alma. Sua perseverança é um testemunho da sua sede pela verdade e da sua fome por uma vida que realmente honre a Deus. Você demonstrou uma abertura de espírito que poucos têm a coragem de manifestar, e por isso, eu te honro em nome de Jesus. Agora, eu te convido a dar um passo adiante, a transformar toda essa compreensão e revelação em uma ação de fé poderosa. Quero que você feche seus olhos por um instante. Permita que o Espírito Santo inunde este ambiente, seja onde você estiver. Sinta a presença de Deus te envolvendo. Agora eu te peço para levantar suas mãos aos céus, em sinal de rendição, de entrega total ao Senhor. E coloque sua mão direita sobre o seu coração. Este gesto físico é um ato profético, uma declaração de que você está rendendo seu coração, suas emoções, seus desejos e seus relacionamentos ao Senhor. É um ato de fé que simboliza sua abertura para que o Espírito Santo opere de forma profunda em sua vida, em seu casamento, em sua família. Você consegue imaginar a surpresa e o choque deles ao ouvirem uma verdade tão radical que desmantelava suas justificativas? Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la e revelar sua plenitude. Você tem permitido que a cultura ao seu redor dite os termos do seu casamento, ou você tem buscado a verdade imutável de Jesus? Você tem honrado a aliança que Deus selou, mesmo quando os ventos da adversidade sopram forte? Você realmente acredita que o que Deus uniu é indissolúvel, ou você já está com um pé fora, buscando uma porta de escape? Mas antes de prosseguirmos para as exceções, preciso te alertar sobre um segredo que a maioria dos casais desconhece e que pode ser a chave para blindar seu casamento. Fique até o final para descobrir este bônus exclusivo. Nosso terceiro ponto crucial é, a exceção de Mateus, adúltero ou imoralidade sexual. Mesmo diante da declaração clara de Jesus sobre a indissolubilidade, existe uma passagem que frequentemente gera confusão e debate, a chamada cláusula de exceção. É vital que compreendamos o significado exato desta exceção. Fundamento bíblico específico, Mateus capítulo 19, versículo 9. Eu digo a vocês que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Jesus aqui não está abrindo uma porta para o divórcio por qualquer motivo, mas sim abordando uma realidade trágica que quebra a própria essência da aliança. A palavra grega traduzida como imoralidade sexual é porneia, que é muito mais abrangente do que apenas adultério. Porneia engloba qualquer tipo de impureza sexual grave, incluindo prostituição, incesto, bestialidade e outras formas de perversão que violam radicalmente a aliança matrimonial. Neste momento, vamos juntos desatar uma oração estratégica, uma oração que não é apenas um pedido, mas uma declaração de autoridade espiritual. Esta oração tem o poder de quebrar cadeias,
de fechar portas que nunca deveriam ter sido abertas, e de liberar uma unção de restauração e santidade sobre a sua vida e sobre o seu lar. Eu declaro que, ao final desta oração, algo concreto e visível terá mudado no mundo espiritual a seu favor. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, eu me coloco diante da tua presença santa. Invocamos a tua autoridade, o teu poder e a tua graça neste momento. A oração que faremos agora é em nome daquele que venceu a morte, em nome daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes agimos por conta própria, movidos por emoções, por feridas do passado, por conselhos humanos e não pela tua palavra. Eu reconheço que a fragilidade dos nossos relacionamentos é um reflexo da nossa própria imperfeição e da nossa distância de ti. Eu reconheço que o inimigo tem encontrado brechas em nossos lares e em nossos corações, usando nossas falhas para semear a discórdia e a destruição. Eu reconheço, Pai, a necessidade urgente da tua intervenção divina, para restaurar o que foi quebrado e para edificar o que foi destruído. Eu confesso, Senhor, todo e qualquer pecado que tenho cometido contra o teu plano divino para o casamento. Confesso a falta de perdão, a amargura, o ressentimento que se aninhou em meu coração. A infidelidade sexual não é apenas um pecado contra o cônjuge, mas uma quebra da uma só carne, uma profanação do templo do Espírito Santo que é o corpo. Quando um dos cônjuges comete porneia, ele destrói a base da confiança e da intimidade, tornando a aliança em certo sentido já quebrada por dentro. A exceção de Jesus não é um convite ao divórcio, mas um reconhecimento da devastação que a imoralidade sexual causa à aliança, uma permissão para que o cônjuge inocente não seja obrigado a permanecer em um estado de profanação contínua. Pense na dor excruciante de um cônjuge que descobre a traição sexual. Imagine a sensação de ter sua confiança estraçalhada, sua dignidade violada, seu futuro desfeito. Você consegue sentir o peso da traição e a quebra da aliança que essa porneia causa? Jesus não está validando o divórcio como solução fácil, mas reconhecendo que a infidelidade sexual é um terremoto que destrói os alicerces do casamento, e o cônjuge traído não deve ser condenado a uma união já espiritualmente morta. Você tem se guardado em santidade protegendo a pureza da sua aliança matrimonial? Você entende a gravidade da porneia e o poder destrutivo que ela tem sobre o casamento? Você tem orado para que o inimigo não encontre brechas de imoralidade em sua vida ou na vida de seu cônjuge? Eu sei que essas verdades são difíceis, mas são libertadoras. Elas podem salvar seu casamento, sua família e sua alma. Por isso eu te peço, compartilhe este vídeo agora mesmo. Confesso a infidelidade, seja ela física, emocional ou espiritual. Confesso a negligência com a tua palavra e com a oração em meu lar. Confesso a dureza de coração, a falta de paciência e de amor para com o meu cônjuge. Confesso, Pai, o egoísmo que muitas vezes tem dominado minhas atitudes e minhas decisões. Confesso a idolatria, colocando outras coisas ou pessoas acima de ti e do meu casamento. Tudo isso é pecado diante dos teus olhos santos, e eu me arrependo profundamente. Agora, em nome de Jesus, eu clamo pelo teu sangue precioso, o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Que o sangue de Jesus venha e me limpe completamente, de corpo, alma e espírito. Limpa minha mente de pensamentos impuros, de memórias dolorosas, e de toda e qualquer fortaleza maligna que tenha se estabelecido. Limpa o meu coração de toda amargura, de toda raiz de amargura, de todo ressentimento. Limpa a minha alma de toda opressão e de toda contaminação espiritual. Que o sangue de Jesus lave e purifique cada área da minha vida, que foi manchada pelo pecado e pela iniquidade. Eu peço, Senhor, que todas as portas espirituais que foram abertas em meu casamento através do pecado, da desobediência e da falta de perdão, sejam fechadas agora pelo poder do sangue de Jesus. Que nenhuma brecha permaneça aberta para o inimigo. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a todo espírito de divórcio, de separação e de contenda,
que tentou operar em meu casamento e em minha família. Envie-o para 3 pessoas que você conhece que estão lutando em seus casamentos, para amigos que precisam desta advertência sobre a santidade da aliança, ou para qualquer um que você sinta que o Espírito Santo está direcionando. Sua ação pode ser a chave para fechar as portas do inimigo e salvar vidas da destruição. Quebre o ciclo do silêncio e da ignorância. 3. À exceção de Mateus, adúltero ou imoralidade sexual. Agora você deve estar se perguntando, e quanto àquela passagem em Mateus? Aquela que parece abrir uma brecha para o divórcio. Muitos cristãos se agarram a ela como a um bote salva-vidas, em meio à tempestade de um casamento em crise. Mas será que entendemos verdadeiramente o que Jesus quis dizer? Ou será que distorcemos suas palavras para justificar nossas próprias dores e falhas? Chegou a hora de desvendar este mistério. Mateus 19:9 declara: Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Percebam a gravidade destas palavras. Jesus não está dando uma permissão fácil para o divórcio. Ele está, na verdade, reforçando a santidade do casamento, mas reconhecendo uma única exceção. A palavra grega original aqui é porneia, que é muito mais ampla do que apenas adultério. Porneia engloba toda e qualquer forma de imoralidade sexual, fornicação, prostituição, incesto, homossexualidade, bestialidade. É uma violação tão profunda da aliança que ela, por si só, já quebra o pacto de uma só carne. Eu renuncio a todo espírito de infidelidade, de adultério e de impureza sexual, e ordeno que saia agora e não retorne jamais. Eu renuncio a todo espírito de amargura, de ressentimento e de falta de perdão, e ordeno que se retire de mim e do meu lar. Eu renuncio a todo espírito de controle, de manipulação e de opressão, que tentou dominar meu relacionamento. Eu renuncio a toda maldição geracional de divórcio, de brigas e de desunião que possa ter sido transmitida através da minha linhagem. Pelo poder do sangue de Jesus, eu quebro e desfaço toda e qualquer atadura espiritual que me prendia a esses padrões malignos. Saia agora, em nome de Jesus, e não retorne jamais. Espírito Santo de Deus, eu te convido agora a preencher cada área que foi limpa e purificada. Vem e preenche a minha mente com a tua paz, com os teus pensamentos e com a tua sabedoria. Vem e preenche o meu coração com o teu amor, com a tua alegria e com a tua paciência. Vem e preenche o meu espírito com a tua presença, com a tua santidade e com o teu poder. Que a minha vida e o meu casamento sejam um reflexo da tua glória, cheios da tua presença e da tua unção. Eu declaro que meu casamento é santo e honrado diante de Deus. Eu declaro que meu cônjuge e eu somos uma só carne, unidos pelo propósito divino. Eu declaro que o amor de Deus flui abundantemente em nosso relacionamento, curando todas as feridas e restaurando todas as coisas. Imagine um casal diante do altar, jurando fidelidade. Aquele juramento é um selo, uma marca espiritual. A porneia é como um ácido corrosivo que tenta dissolver esse selo. Não é que o divórcio seja a causa da quebra, mas a imoralidade sexual já prepara a quebra da aliança diante de Deus. O divórcio, neste caso, é o reconhecimento legal de uma separação que já ocorreu no nível espiritual e de fidelidade. Mas atenção! Mesmo diante da porneia, o caminho da restauração e do perdão ainda é o caminho de Cristo. A exceção não é um mandamento para divorciar, mas uma permissão para não ser condenado por um ato que já foi cometido pelo cônjuge. Você entende a diferença sutil mais profunda? Jesus sempre aponta para a graça, mas nunca ignora a santidade. Você já se viu ou ouviu alguém próximo a você tentando usar essa passagem como uma desculpa, uma porta de saída, sem antes esgotar todas as possibilidades de perdão e restauração? Você está disposto a olhar para o seu coração e ver se há algum resquício de desejo de usar a palavra de Deus para justificar o que é mais fácil, em vez do que é santo? A verdade é que muitos se apegam à letra, mas perdem o espírito da lei de Cristo. 4. O caso especial de Paulo, abandono do cônjuge incrédulo.
Prosseguindo em nossa jornada de revelação, chegamos a um ponto que muitas vezes gera grande confusão e dor. O apóstolo Paulo, em sua sabedoria divinamente inspirada, aborda uma situação muito específica e delicada: o casamento entre um cristão e um incrédulo. Eu declaro que toda fortaleza do inimigo sobre meu lar está desfeita e destruída agora, em nome de Jesus. Eu declaro que a bênção de Deus repousa sobre minha família, trazendo paz, prosperidade e harmonia. Eu declaro que somos livres de toda maldição e de todo jugo, e que vivemos sob a graça e a misericórdia do Senhor. Eu declaro que meu casamento será um testemunho vivo do poder restaurador de Deus, para a glória do seu nome. Encerro esta oração em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu amado irmão e irmã, ouça-me com atenção. Neste exato momento, algo mudou. A atmosfera espiritual ao seu redor foi alterada. Para todos que oraram com sinceridade, eu declaro com autoridade profética que portas foram fechadas, cadeias foram quebradas, e seu espírito foi purificado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Creia nisso, receba isso. A partir de agora, você está em um novo patamar de fé e autoridade. Seu casamento, sua família, sua vida não serão mais os mesmos. A unção de restauração foi liberada. A graça de Deus está sobre você. Meus irmãos e irmãs, guerreiros da fé, que privilégio ter você aqui, firme e forte, até este momento crucial. Você não é como a maioria. Você não busca apenas o conforto ou mensagens diluídas. Não, sua alma anseia pela verdade crua, pela palavra que confronta e transforma. Você faz parte de um remanescente, um exército de santidade que Deus está levantando nos últimos dias, comprometido com a obediência e a restauração. Este não é o ideal divino, mas era uma realidade para muitos convertidos na igreja primitiva. E é uma realidade para muitos de vocês que me ouvem hoje. Em 1 Coríntios 7:12 da manhã menos 15, Paulo escreve: aos outros eu digo, eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e esta consente em morar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e este consente em morar com ela, não o deixe. Pois o marido descrente é santificado pela mulher crente, e a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente quiser separar-se, que o faça. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica livre. Deus nos chamou para vivermos em paz. Aqui, a permissão para o divórcio surge não de uma falha moral do crente, mas da decisão unilateral do cônjuge incrédulo de abandonar o casamento por causa da fé do parceiro. É crucial entender que Paulo não está dizendo que o crente deve iniciar o divórcio. Pelo contrário, ele exorta o crente a permanecer no casamento, pois a presença de um crente santifica o lar e os filhos. Mas se o incrédulo não suporta mais a fé do cônjuge e decide partir, o crente não está mais em servidão. Este é um ponto de profunda compaixão divina. Deus não deseja que seu filho ou filha seja aprisionado em um relacionamento onde a própria fé é motivo de perseguição e abandono. Sua fome espiritual é real, e Deus a está saciando neste instante. Recapitulando rapidamente as verdades que desvendamos hoje. O casamento é uma aliança divina, não um contrato humano. Jesus reafirmou a indissolubilidade original, exceto em casos de imoralidade sexual. Paulo abordou o abandono do cônjuge incrédulo como uma permissão dolorosa. As consequências espirituais do divórcio são profundas e entristecem o coração de Deus. O recasamento exige arrependimento e graça, mas é possível. E a restauração divina é a esperança que cura feridas e resgata destinos. Agora, eu te convido a um ato profético de fé. Escreva nos comentários uma declaração poderosa que cele seu compromisso espiritual com a verdade que você recebeu hoje. Não é apenas um comentário. É uma ativação no reino espiritual. É um ato de obediência que declara a Deus e aos céus o que Ele operou em seu coração.
Escreva estas palavras exatas. Declare sua fé. Meu casamento é um altar de Deus, e eu escolho a santidade e a restauração em nome de Jesus. E não pare por aí. Eu quero ver o mapa global da santidade se formando diante dos nossos olhos. Escreva também seu país e a hora exata em que você está recebendo esta mensagem. Vamos criar juntos um testemunho visível de como Deus está levantando um exército de corações sedentos pela verdade em todas as nações, em diferentes fusos horários, simultaneamente. É um movimento global, um despertar coletivo que o Espírito Santo está orquestrando. Mas a sua responsabilidade não termina aqui. O que o Espírito Santo está revelando aqui? Ele está mostrando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, onde a fé se torna um divisor, Deus provê um caminho de paz e libertação. Mas essa libertação não é uma licença para a leviandade. É um reconhecimento da realidade de que o amor de Deus nunca força o incrédulo a permanecer onde ele não quer estar, nem força o crente a viver em constante tormento por causa de sua fé. Você já se sentiu preso em um casamento onde sua fé é constantemente atacada ou desvalorizada? Você já orou e chorou, sentindo que não havia saída? Esta passagem serve como um bálsamo para a alma que se encontra nesta situação. Mas ela também carrega uma advertência. Não use este versículo para forçar uma separação, onde ainda há esperança, onde o cônjuge incrédulo, mesmo que relutante, ainda consente em morar junto. A prioridade é sempre a paz e a permanência, a menos que a outra parte decida irrevogavelmente quebrar a aliança por causa da fé. Antes de mergulharmos nas consequências mais severas do divórcio, preciso que você entenda algo crucial. Tudo o que estamos desvendando até agora, todas estas verdades, são apenas a preparação para uma revelação ainda mais profunda. Há um segredo oculto, uma chave que a maioria dos casais desconhece, e que pode blindar seu casamento de formas que você jamais imaginou. Esta verdade penúltima, esta revelação que poucos ousam pregar, está esperando por você. Ela será entregue antes do nosso último ponto, mas você precisa estar totalmente preparado para recebê-la. Em algum lugar, neste exato momento, existe alguém à beira de tomar uma decisão que pode destruir seu casamento, sua família e impactar sua eternidade. Alguém que precisa desta advertência, desta revelação, antes que seja tarde demais. Alguém cuja vida eterna pode ser impactada por este conteúdo. Não guarde esta verdade só para você. Compartilhar este vídeo não é um favor ao canal. É um ato de obediência a um chamado divino. É estender a mão de Deus para alguém que está se afogando. Pelo menos 3 pessoas precisam ouvir esta mensagem hoje. Pense nelas agora e envie. Seja um canal de vida, um mensageiro da restauração. E se você ainda não se inscreveu neste canal, eu te faço um último apelo, não emocional, mas espiritual. Este não é apenas um canal de entretenimento. Este é um altar onde os filhos de Deus recebem alimento espiritual sólido. Revelações que a igreja tradicional muitas vezes não ousa pregar. Este é um lugar onde você é equipado para a batalha real, onde você encontra uma família espiritual que busca a santidade acima de tudo. Junte-se a nós nesta jornada de fé, santidade e poder. Inscreva-se agora, ative o sininho e venha fazer parte desta comunhão que Deus está edificando. Que a graça e a verdade de Jesus Cristo sejam derramadas sobre sua vida e seu lar. Amém. Amados guerreiros da fé, sedentos pela verdade, parte deste exército de santidade que Deus está levantando nos últimos dias, recapitulamos juntos que o casamento é uma aliança divina, indissolúvel, conforme o plano original de Deus, exceto em casos de imoralidade sexual. Fique comigo até o fim para descobrir este bônus exclusivo, esta arma espiritual que pode mudar o destino do seu lar. 5. As consequências espirituais do divórcio. O altar de Deus chora. Preste muita atenção agora, pois chegamos ao ponto mais impactante, o cerne do nosso estudo. Se você pensou que o divórcio era apenas uma questão legal ou emocional, prepare-se para ver a dimensão espiritual que a maioria ignora.
O divórcio, aos olhos de Deus, é uma afronta profunda à aliança que Ele mesmo estabeleceu. Ele não apenas fere pessoas, ele fere o coração de Deus. Malaquias, 2:13 da manhã menos 16, nos traz uma das declarações mais contundentes da Bíblia sobre este assunto. Outra coisa que vocês fazem é inundar de lágrimas o altar do Senhor, chorando e gemendo porque Ele já não aceita as suas ofertas. E vocês perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, para com a qual você foi infiel, embora ela fosse sua companheira, a mulher da sua aliança. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito vocês são dele. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Por isso guardem-se em seu espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Por isso guardem-se em seu espírito, e não sejam infiéis. Aqui está a verdade nua e crua: Deus odeia o divórcio. Vimos as profundas consequências espirituais do divórcio, que ferem o coração do pai, mas também a porta de graça para o recasamento com arrependimento e um novo começo. Agora eu te convido a fazer uma declaração de fé poderosa nos comentários. Meu casamento é um altar de Deus, e eu escolho a santidade e a restauração em nome de Jesus. Digite também o seu país, a sua cidade e o horário em que você está assistindo a esta mensagem. Nós estamos mapeando um movimento global, um levante de famílias restauradas pela verdade da Palavra de Deus. E não pare por aqui. Compartilhe esta mensagem com ao menos 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir esta verdade, que precisam ter seus olhos abertos. Este é um ato de obediência, um canal de vida que você está abrindo para outros. Não subestime o poder de uma semente da Palavra de Deus plantada no coração certo. Antes de partirmos, quero te chamar para algo ainda maior. Inscreva-se neste canal, porque este não é apenas um canal do YouTube. Este é um altar de alimento espiritual, um lugar de revelações profundas, onde a Palavra de Deus é desvendada para fortalecer você, para equipar você. Junte-se a esta comunidade de fé, a este exército de santidade, e prepare-se para as próximas revelações que Deus tem para nós. Agora, com o coração cheio de convicção e esperança, quero reafirmar a verdade central deste vídeo. O casamento é uma aliança sagrada, um reflexo do amor de Deus, e a sua santidade é um testemunho poderoso no reino espiritual. Não é uma questão de preferência, mas de ódio. Por que tanto ódio? Porque o divórcio rasga a aliança, destrói o que ele uniu, e profana a imagem que ele designou para o casamento, a união de Cristo e a Igreja. O altar de Deus chora, porque as promessas são quebradas, os corações são despedaçados, e a santidade é maculada. As consequências espirituais não são apenas para os cônjuges, elas reverberam através das gerações. Filhos crescem em lares desfeitos, carregando cicatrizes emocionais e espirituais que podem se manifestar em suas próprias vidas adultas e relacionamentos. O divórcio pode abrir portas para espíritos de divisão, amargura, rejeição e até mesmo para ciclos de adultério que se repetem na família. É uma ferida que não cicatriza facilmente, a menos que haja um profundo arrependimento e uma intervenção divina. Você já parou para pensar na dor que suas decisões ou as decisões de seus pais podem ter causado no altar de Deus? Você já sentiu o peso? Vamos agora aprofundar em um dos pontos mais cruciais e talvez o mais doloroso de nossa jornada. Este é o momento que prometi desde o início, a verdade que muitos evitam, mas que o Espírito Santo nos impele a confrontar. Estamos falando do ponto 5, as consequências espirituais do divórcio. O altar de Deus chora. Prepare seu coração, porque aqui a palavra de Deus se revelará de forma contundente. Não pense que o divórcio é apenas uma questão legal, um papel assinado. Não é. É uma ferida aberta no altar de Deus, um ato que profana o santuário da aliança que Ele mesmo instituiu. Você não é apenas um espectador,
você é um templo do Espírito Santo, um guerreiro ungido, um portador da chama eterna de Deus, um filho livre com autoridade para guardar e honrar o pacto que o Senhor estabeleceu. O chamado que repousa sobre sua vida agora, após receber esta revelação, é claro: ande em santidade, feche todas as portas que o inimigo possa usar para atacar seu casamento. Ative a autoridade que Cristo lhe deu para proteger seu lar e declare a supremacia de Deus sobre sua família. Não seja passivo, seja um guardião vigilante. Eu te prometo um resultado garantido de obediência a este chamado. Quando você caminhar nesta verdade, sua vida será transformada. Você experimentará uma vitória espiritual que transcende o entendimento humano. Bênçãos serão liberadas sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre sua descendência. Seu casamento se tornará um farol de esperança, um testemunho vivo do poder restaurador de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo estejam sobre você, sobre seu cônjuge, sobre sua casa, guardando e fortalecendo sua aliança matrimonial, para a glória de Deus. Este ministério continuará equipando, revelando e fortificando a família espiritual de Deus. Mantenha-se conectado, pois o Senhor tem muito mais a nos ensinar. Amém e amém.